Olá, meu nome é Camila Del Ponte e hoje vou apresentar uma videoaula sobre equação modular. Vou explicar nela o que é uma equação modular e como resolver. Mas primeiro, devemos saber o que é um módulo. A definição de módulo nos diz que o módulo de um número real x é dado por módulo de x, onde módulo de x vai ser igual a x se x maior ou igual a zero, ou seja, 0 e os números positivos. Já o módulo de x vai ser igual a menos x se x menor que zero, ou seja, negativo. Graficamente, nós podemos entender módulo como a distância de um número até o zero na reta real, ou seja, o módulo de 4 vai ser igual a 4 e o módulo de menos 4 vai ser igual a 4. Por que isso? Porque a distância do menos 4 até o zero e do zero até o 4 é 4, não existindo distância negativa. Entendido isso, vamos conhecer agora o que é uma equação modular. Equações modulares são aquelas que a incógnita está dentro de um módulo, como por exemplo, na equação módulo de x menos 3 igual a 5, temos a incógnita x dentro do módulo, e isso caracteriza uma equação modular. No outro exemplo, a mesma coisa. Na equação módulo de 2x mais 1 igual a 4 é uma equação modular por ter módulo e nesse módulo estar contida uma incógnita. Para resolvermos uma equação modular, devemos ter em mente a definição de módulo já apresentada, por isso deixei ela aqui no canto. Como nós não sabemos o valor que vai estar propriamente dentro do módulo, pois nele contém uma incógnita, não sabemos de cara definir se o x é maior que zero ou menor que zero. Por isso, devemos separar em duas soluções. Vamos tomar como exemplo a equação modular, módulo de 2x menos 1 igual a 7. Separamos ela em uma possibilidade dela ser maior ou igual a zero e na outra que o módulo seja menor que zero. Ou seja, na primeira opção, copiamos a equação igual só tirando o módulo, ficando então 2x menos 1 igual a 7. Na segunda opção, mantemos o módulo igual, tirando o módulo, ficando 2x menos 1, e depois da igualdade, vamos trocar o sinal do número que estiver ali. O 7, então, vai se tornar menos 7, para que, pela definição de módulo, tenhamos um maior ou igual a zero, e no outro menor que zero. Então, 2x menos 1 igual a 7 e 2x menos 1 igual a menos 7. A partir disso, vamos resolver cada uma das equações separadamente e obteremos dois resultados. Primeiro, teremos que x igual a 4 e depois que x igual a menos 3. Essas duas respostas são aceitas como corretas, mas nós podemos tirar a prova real, ou seja, fazer a verificação para ver se isso é realmente certo. Para isso, vamos pegar cada valor de x encontrado e substituir na primeira equação que nós tínhamos, que seria módulo de 2x menos 1 igual a 7. Ficando então, módulo de 2 vezes 4 menos 1 igual a 7. Resolvendo isso, teremos que módulo de 7 é igual a 7. Pela definição de módulo, que está lá no cantinho em cima, temos que o módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero. O módulo de 7 é igual a 7, porque o 7 é maior ou igual a zero. Então essa resposta é aceita. Já no outro caso, substituindo, ficaremos com o módulo de 2 vezes menos 3 menos 1 igual a 7. Resolvendo isso, teremos que o módulo de menos 7 é igual a 7. Para isso, vamos ver o segundo caso da definição de módulo.
Teremos então que o módulo de um número vai ser igual a menos esse número se o x for menor que zero. O menos 7 é menor que zero. Substituindo esse valor menos 7 lá na definição de módulo, que fica módulo de x igual a menos x, substituindo isso por menos 7, vamos perceber que a resposta está certa, porque o módulo de menos 7 vai ficar igual a menos 7, e esses dois menos irão se tornar um número positivo, tornando-se assim as duas respostas aceitas. Por exemplo, módulo de 13 menos 3x é igual a módulo de 12x menos 2. Vamos manter a primeira equação igual, só tirando o módulo, e no segundo caso vamos manter o que está antes da igualdade igual e trocar o sinal do que está depois da igualdade. Lembrando que devemos trocar o sinal de todos os termos depois da igualdade, e não só do primeiro. Ficando assim, então, menos 12x mais 2. Para resolvermos isso, passamos o que tem a incógnita para um lado da igualdade e o que não tem para outro, ficando então menos 3x menos 12x igual a menos 2 menos 13. Teremos então menos 15x igual a menos 15, ficando isso x igual a 1. No outro caso, a mesma coisa, menos 3x mais 12x igual a 2 menos 13. X igual a menos 11 sobre 9. Ambos os resultados também são aceitos. Agora, vamos conhecer dois casos que devemos sempre dar atenção. Quando termos uma expressão e depois da igualdade tiver uma incógnita e essa não estiver dentro de um módulo, teremos os casos de condição, como por exemplo, módulo de 3x menos 2 igual a x menos 1. Vejam que o x depois da igualdade não está dentro de um módulo. Então nós devemos ter o seguinte cuidado. Pela definição de módulo, o módulo de um número ele tem que ser maior ou igual a zero. Para isso, fazemos a condição dessa equação modular. Ou seja, o x menos 1 ele vai ter que ser maior ou igual a zero, pela definição que nós já conhecemos de módulo. Passando o menos 1 para o outro lado, teremos que o x dessa equação vai ter que ser maior ou igual a 1. E essa é a condição da nossa equação. A partir disso, resolvemos a equação modular como já vínhamos fazendo anteriormente, separando em dois casos possíveis, e no segundo caso, trocando o sinal do que vem depois da igualdade. Resolvendo esses dois casos, teremos como resultado x igual a 1 meio e x igual a 3 quartos. Vejamos que as duas respostas elas não satisfazem a condição que nós acabamos de conhecer, que é x maior ou igual a 1. Ou seja, essa equação ela tem um conjunto vazio, ela não tem solução. Nós podemos perceber isso fazendo a verificação. Vamos tomar como exemplo o resultado x igual a 1 meio. Substituindo lá na equação modular, nós vamos ter como resultado que o módulo de 1 meio é igual a menos 1 meio. E isso não satisfaz a definição de módulo. Ou seja, o conjunto solução dessa equação é vazio. Por fim, um exemplo utilizando ao quadrado. Vejamos que nessa equação modular temos o módulo de x ao quadrado, ou seja, módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Para resolver isso, nós podemos substituir o módulo de x por y, ficando assim então y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. E isso pode ser resolvido pela fórmula de Bhaskara. Tendo resultado então como y' 4 e y duas linhas 1.
Agora pegamos esse valor de y encontrados e substituímos pelo módulo, ficando então 4 igual a módulo de x e módulo de x igual a 4 ou módulo de x igual a menos 4, respeitando sempre a definição de módulo. Do mesmo caso, 1 igual a módulo de x, ou seja, módulo de x igual a 1 ou menos 1. O conjunto solução dessa equação modular vai ficar menos 4, menos 1, 1 e 4. Ou seja, as 4 respostas são aceitas.